E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui, Pastor Erickson, Ministério dos Bravadores, e a gente está numa série de meditações, pensando um pouquinho na Palavra de Deus e também nos nossos nós e amarras. E você sabe que você, desbravador, está ouvindo por aí muita discussão sobre direita, esquerda e tudo mais, mas no final da história você sabe que o nó direito é o nó que realmente você tem que aprender e que finaliza amarras, é um nó muito importante para finalização de trabalhos com cordas, mas além de você conhecer aí o detalhe de como fazer o nó direito, você tem também que conhecer para não fazer o contrário dele, que é o nó esquerdo, certo? Mas olha, o mais importante é você saber o seguinte, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá um parâmetro para você saber o que é certo e o que é errado. Jesus disse lá em São João capítulo 13, verso 15, como eu fiz, façais vós também. Ele estava falando ali sobre o lava-pés, o ritual, mas é interessante que Jesus é o padrão de medida na Bíblia. Eu estou falando isso porque quando você lê a Bíblia tem histórias extraordinárias, mas também tem algumas histórias assim que são talvez um pouco horripilantes, algumas histórias chocantes. Você diz assim, mas como é que isso aqui está aqui na Bíblia? Tem histórias muito trágicas, muito tristes, até vergonhosas na Bíblia. A Bíblia ela trabalha com exemplos do que você fazer e do que você não fazer. Por exemplo, você tem ali o contraste das histórias de Davi e Saul. Você tem um contraste de duas coisas diferentes, de dois comportamentos diferentes. Você tem, por exemplo, contrastes dentro da própria vida de Davi do que fazer e não fazer. Quando Davi está nas mãos de Deus, está obedecendo a lei de Deus, ele é o homem segundo o coração de Deus. Quando Davi comete seus pecados, por exemplo, o caso de Betseba, que ele teve um adultério com uma mulher, teve um filho com ela e mandou matar o marido dessa mulher, Davi naquele momento está sendo um péssimo exemplo. Então, na Bíblia você aprende por contrastes. E como é que você sabe qual é a medida para saber qual desses exemplos dados pela Bíblia são para imitar ou para deixar de imitar? Jesus é a base e o foco para medir todos os comportamentos. Jesus é o máximo da revelação bíblica. Leia a sua Bíblia e conheça a diferença entre o certo e o errado. Um abraço para você, até a próxima.